E aí, gente, beleza? Tudo certo com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre essa polêmica que tá acontecendo aí, né? Que a RTX 5060 lançou e ela tá vindo só com 8 GB de memória de vídeo, né? E a gente vai discutir aqui um pouco, tentar, né, desmistificar o porquê que ela tá vindo só com 8 GB, né? Se você quiser com mais de 8 GB, você tem que pular para 5060 Ti, que inclusive ela tem também 8 GB, né? Tem um modelo de 8 GB e também tem um modelo de 16 GB, né? Para a gente começar a entender o porquê que ela está fazendo isso, a gente tem que voltar um pouco, né? Desde lá atrás a gente teve a 750, a GTX 750, né? Aí foi evoluindo e depois chegou na série 1000, que teve a GTX 1050, inclusive teve a 1050 Ti. Só que é, elas vinham com pouca memória RAM, né? Vinha com bem menos memória RAM, vinha com 4 GB de memória RAM. Porque a época era uma época diferente, né? E quanto mais a gente foi evoluindo, a gente foi colocando mais memória de vídeo. Depois da 1050 Ti e 1050 normal, veio a 2060, não teve a 2050, apenas para notebooks, né? E aí foi que veio essa série 50 todinha, a maioria delas tudo para notebook, não veio para computadores. Beleza, veio a 2060, veio a série 3000, né? Veio a 3050 para computador e também para notebook, né? Aí depois veio a 4060, mas só que não teve a 4050, não teve apenas para notebook. Aí que tá o motivo, porque veja só, ela começou a como fosse assim, a subir a régua, entendeu? Ela subiu aqui em cima, que teve até então teve só a 1080 Ti, não teve a 1090, entendeu? Aí depois disso veio a 2080 Ti, não veio a 2090, né? E quando chegou na série 30, ela subiu um acima. Aí teve a 3090. E quando chegou na série 40, ela veio assim, beleza. Já tem muita placa, então vamos tirar uma. Aí o que? Essa daqui desce, essa daqui sobe, entendeu? Aí no caso tirou a 3050, né? No caso seria a 4050 de computador e colocaram só a 4060 como o modelo base, né? E apenas para notebook tinha o modelo 50. E é o que acontece, né? Que quando você tira o modelo mais baixo, né, o modelo mais básico, que a 3050 já tinha 8 GB, eles colocaram a 4060 com apenas 8 GB para como fosse equiparar com a 3050, né, do modelo passado. E aí que vem, eles colocaram isso e ficou. Agora provavelmente nós não vamos ter a linha 50 nas próximas, é, nas próximas placas de vídeo. Aí o que acontece? Eu até separei aqui, agora essas placas elas atendem um público diferente. Como assim? Primeiro, tem o público competitivo e o público do modo história, né? Que a gente sabe que o público competitivo, ele simplesmente só quer FPS. E os jogos competitivos não demandam tanto de memória de vídeo, porque a maioria do público vai utilizar tudo no mais baixo possível, ele só quer FPS, só quer performance. Então, uma 5060 tá tranquilo com o público desse. E em contrapartida, tem um público do modo história, né? Que o público do modo história, ele na maioria das vezes vai querer jogar o jogo e vai querer colocar os gráficos tudo que dá, entendeu? E assim, a série 60 de 6 GB, de 6 GB não, de 8 GB, a série 5060, né, que vem 8 GB, ela vem muito assim, com pouca memória. E o pessoal que joga os jogos do modo história precisa de mais memória, se você quiser colocar tudo no mais alto possível. Aí você tem que pular de categoria, você tem que sair da 5060 para no mínimo ir para uma 5060 Ti, que ela tem dois modelos. Tem o modelo de 8 GB, que é igual a 5060 normal, e tem o modelo de 16 GB, que é para esse público.
E aqui também tem o quê? Tem as pessoas que jogam no modo mais casual, né? Que são aquelas pessoas que simplesmente quer abrir o jogo, independente da forma que o jogo tá rodando, ela quer jogar. Não se preocupa muito com o gráfico, entendeu? Ela vê assim, abriu o jogo, o gráfico é bonito, tô jogando, entendeu? Aí para essas pessoas não faz muita diferença você ter 8 GB ou ter mais memória de vídeo, entendeu? É onde eu me encaixo, tá? Porque esse notebook aqui, vem equipado com um RTX 3050 de 6 GB. Só que o que? Essa RTX, para mim, ela não faz muita falta de VRAM. Por quê? Porque eu quero jogar o jogo. Muitas vezes, para mim, a diferença do alto para o ultra não tem muita relevância, principalmente na parte de FPS. Eu perco mais FPS, né? Do que eu tenho mais qualidade gráfica, né? Então, assim, eu não me preocupo tanto com isso e, para mim, os 6 GB de VRAM dela tá muito mais que suficiente. E também tem um público dos emuladores, né? Que essas pessoas, elas na maioria das vezes elas jogam os jogos antigos, né? De PS3, PS2, alguns rodam jogos do PS4, que tem agora o chá de PS4, né? Que algumas pessoas estão tentando fazer rodar o Bloodborne, né? Essas coisas. E assim, quem joga para emular, quem joga no computador para emular, usa os emuladores, assim, não faz muita diferença o uso da VRAM, tá? Se é VRAM de 8 GB, se é 16, se é 12, não faz muita diferença. A diferença mesmo é a performance bruta da placa, né? Porque ela não vai utilizar o DLSS, não vai utilizar o Frame Generation, várias coisas, porque está emulando uma coisa que, até onde eu sei, no PlayStation 3 não tem o DLSS, né? Então, e também tem uns reviewers, né? Que eles simplesmente pegam a placa atual, a placa lançamento e compara com as placas passadas, né? Por exemplo, quando lançou a linha 3000, eles fizeram comparação com a linha 2000, né? Que é a linha mais próxima que tem. E eles fazem isso por quê? Porque primeiro eles precisam ver o salto geracional, né? Eles têm que ver se teve alguma diferença de performance, tem que botar em conta também as novas tecnologias, poder de processamento, tudo isso aí eles têm que colocar na balança e ver qual que vale a pena por público. Então, assim, eles fazem uma coisa assim muito técnica, querendo ou não, né? E o que eles falam não é para todas as pessoas. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas falando aí que a RTX 3050 é ruim. Simplesmente assim, porque ela tá muito cara, porque isso, porque aquilo, mas só que a gente tem que ver uma coisa. A gente que mora aqui no Brasil, a gente tem que ver que não é todo mundo que tem condições financeiras, né, para comprar uma placa de vídeo melhor. E muitas vezes elas não querem ir para, por exemplo, assim, com a AMD, porque ela simplesmente usa o NVENC, né, para renderizar vídeo, usa às vezes o DLSS, gosta da NVIDIA e não quer ir para a AMD. Então tem vários fatores que acarretam, né, em a pessoa simplesmente ir para uma 3050 do que para, sei lá, uma RX 6600, entendeu? É muito relativo o público, tá? Essas qualidades altas, né, que do alto para o ultra, geralmente não tem muita diferença por causa disso, porque as texturas, elas são com mais qualidade, né, em relação à resolução das texturas, a resolução das sombras, a resolução disso, daquilo outro. E não faz muita diferença para quem está usando um monitor em Full HD, entendeu? Aí o que? É basicamente um efeito placebo, entendeu? Você coloca lá, mas você não vê diferença na prática. Tô vendo cebolinha agora. Né? E você não vê muita diferença na prática, né? A única diferença que você vai ver é seu FPS indo pro limbo, né? É isso, o recado tá dado, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já tinha que ter feito esse vídeo há muito tempo, né? Porque, não sei se vocês sabem, eu uso
Isso aqui, ó. Vou até falar mais perto aqui, ó, para vocês verem. Eu uso esse microfone aqui, né, que já veio já com o meu celular. Eu tava utilizando no iPad. Só que no iPad tava dando uns probleminhas no áudio e não tava dando muito certo. E a câmera do iPad é melhor do que a câmera do meu celular, né? Por mais que ele grave em 4K, mas só que não é um 4K bem nítido, né? A não ser que você coloque tudo na frente aqui, né? Ele, ó, nem consegue nem focar, velho, direito. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Eu vou tentar responder todo mundo. E é isso. Valeu e até a próxima.